Fala prevencionista, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o principal erro que você deve evitar nas suas análises de acidente de trabalho. É comum, quando o acidente acontece, que a análise de acidente foque em preocupar-se com quem errou. Só que quando a gente se preocupa muito com quem errou, a gente acaba não se preocupando em entender o contexto em que o acidente aconteceu. E assim, a gente diminui a chance de aprender com aquele acidente e aumenta a chance que aquele acidente aconteça de novo e de novo. Por exemplo, se o trabalhador não tivesse limpando a máquina com ela em funcionamento, ele não teria perdido os dedos. Foi uma frase que eu ouvi recentemente. Se o trabalhador não estivesse limpando a máquina com ela em funcionamento, ele não teria perdido os dedos. Ele perdeu 2 dedos, mas ele teve a sorte de não perder a mão. E aí o cara até comentou, mas desligar a máquina era tão simples. Será que era simples mesmo? Era simples para quem? Para o SESMIT ou para o trabalhador? Para o trabalhador não é simples. Desligar uma máquina e deixá-la 30 minutos parada, e você pensar que essa máquina faz parte de uma linha de produção com várias outras máquinas interligadas, se ele parar aquela linha, logo começa a parar. Se parar a linha 1, logo começa a parar a linha 2, a linha 3 e para a fábrica toda. Desligar uma máquina não é tão simples. Essa facilidade que o profissional de segurança vê está normalmente muito descolada do que realmente acontece no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, nós temos um ambiente volátil, incerto, ambíguo e caótico. Um ambiente complexo, com várias variáveis, com vários interesses que precisarão ser equilibrados. E ainda assim, nós, profissionais de segurança, em muitos casos, utilizamos nomenclaturas e estratégias da década de 60, 70 para fazer gestão de segurança. A gente coloca a segurança em 2 caixinhas, né? Certo, errado. Ato inseguro, ato seguro. Mas a verdade é que é bem mais complexo do que isso. É comum nas análises de acidente focar no trabalhador e esquecer do contexto em que o acidente aconteceu. É comum esquecer a história mais complexa. Infelizmente, é comum. Então, algumas perguntas que a gente poderia fazer nesse contexto, de um trabalhador que foi fazer manutenção com a máquina ligada, perdeu 2 dedos, mas que o profissional de segurança, não, ele poderia ter perdido era a mão. Ele teve sorte ainda. Desligar a máquina era muito simples. Quais são as perguntas, as reflexões que a gente poderia fazer nesse contexto? Vamos lá comigo. Vou ler minha colinha aqui. Há quanto tempo o trabalhador trabalhava com a máquina? Ele tinha experiência para fazer essa tal limpeza? Importante essa pergunta. Em que nível de pressão o trabalhador estava submetido? Era tempo de alta produção, de baixa produção? Será que ele podia mesmo parar a máquina? Em muitos casos parece muito simples parar, mas na prática, impraticável. Existia alguma novidade no ambiente de trabalho no dia em que o acidente aconteceu? O volume a ser produzido estava dentro do habitual? Para que a gente está fazendo essa pergunta? Porque às vezes o volume normal é de 100 peças, mas às vezes naquele dia o volume seria 150. Como estava o clima de segurança naquele dia? O que é o clima de segurança? O clima, normalmente, ele é mais suscetível às mudanças que acontecem durante o dia de trabalho. A cultura ela é mais longínqua. Então, por exemplo, como é que se altera o clima de trabalho? Se acontecer um acidente no setor do lado,
altera o clima de segurança naquele dia. Se um líder entrar no setor de produção e gritar com alguém, altera o clima também daquele dia. Então, várias questões que acontecem ao longo do dia podem alterar o clima de segurança daquele dia. O design do equipamento facilita a limpeza? Os trabalhadores da área possuem conhecimento a respeito do processo de limpeza da máquina? De repente, não. De repente, não conheciam. É comum que outros trabalhadores também limpem o equipamento com ele ligado? O que a gente está tentando descobrir aqui? Esse comportamento é comum? Porque acontece isso em muitas empresas prevencionistas. As pessoas fazem errado o tempo todo e ninguém faz nada. Aí, quando acontece o acidente, o pessoal vai lá e falou: esse acidente aconteceu por conta de erro humano. O que diz o manual do fabricante sobre a limpeza? A liderança, a CIPA e o SESMIT divulgaram o manual para o trabalhador? No treinamento, mostraram o manual? Fazer o certo, ou seja, desligar a máquina para que ela fosse limpa, era um comportamento fácil de ser feito? E quando eu estou falando um comportamento fácil, eu não estou falando o comportamento mecânico de pegar o dedinho e ir lá e abaixar a chave. Clique! Não é isso. É dado ao contexto de trabalho. Existia alguma pressão no ambiente de trabalho, alguma coisa que impedia ele de desligar a máquina? A organização permitia que ele desligasse a máquina? Há alguma evidência disso? Em outros equipamentos, o comportamento de limpar o equipamento com ele ligado é parecido? Então são algumas reflexões que a gente pode fazer nesse tipo de acidente. E não se engane, prevencionista, a forma como os líderes e como o setor de segurança reage às falhas importa muito. Culpar o acidentado pode até produzir um sentimento de satisfação, para quem atribuiu a culpa a alguém, mas é terrível para o trabalhador. Ele já errou, ele sabe disso, todo mundo está olhando para ele diferente e ainda vem alguém e fala: você é o culpado. E ainda tem vezes que a empresa ainda pune o cara ainda. Perdeu 2 dedos, ainda vai tomar uma punição. Complicado. Então, quando a empresa começa a punir, a culpar as pessoas assim, ela faz com que as pessoas escondam os próprios erros. Quem vai querer relatar uma coisa que pode se voltar contra ela mesma? E outra coisa que acontece, quando a análise de acidente não aprofunda para entender o sistema, é comum que a maturidade de segurança da empresa não evolua e é comum que aquele erro continue acontecendo de novo, de novo e de novo. Tem até um caso num cliente nosso que um trabalhador levou um choque e quase morreu. E aí, quando a gente para olhar a análise de acidente nesse cenário, a análise de acidente da empresa acabou focando no trabalhador, no ato inseguro do trabalhador. 2 anos depois, aconteceu um acidente extremamente parecido, só que dessa vez o trabalhador morreu. E quando a gente para olhar a análise de acidente, o que a gente vê? O mesmo padrão de culpar o acidentado e de não aprendizado sistêmico com aquele acidente. Então, prevencionista, é preciso melhorar nessa questão. Quando acontece o acidente de trabalho, nós temos possibilidade de 3 aprendizados. Aprender com o sistema, aprender com a gestão e aprender com os fatores humanos. Aprender com o sistema de trabalho, aprender com a gestão e aprender com os fatores humanos. É comum que o profissional de segurança foque só nos fatores humanos e despreze os outros. E aí os acidentes podem acontecer de novo, de novo, de novo e de novo. E cautela, Nestor, mas na nossa empresa a gente usa Ishikawa. Na nossa empresa a gente olha o sistema. O fato é que usar Ishikawa não quer dizer muita coisa.
Tem muita empresa que usa Ishikawa e usa árvore de falha, árvore de causa, e mesmo assim atribui culpa ao trabalhador. Então, o que importa é quem está dirigindo o formulário, quem está dirigindo a metodologia. E é fácil ver se você está atribuindo culpa ao trabalhador ou não. Em alguns casos fica bem claro na própria análise. O acidente aconteceu por falta de atenção, por erro humano, por falta de coordenação motora. Ou em outros casos, o que o pessoal faz? Coloca lá no plano de ação, treinamento ou reorientação. Pronto. Pronto. Quando você coloca isso, você já está dizendo, ó, precisamos consertar o trabalhador. Vamos colocar ele na sala de treinamento de novo. Então, lógico, você atribuiu culpa a ele. É claro que se a análise tiver 10 medidas de controle e uma só for treinamento e as outras 9 for sistêmico, ok. Mas o que a gente vê na maioria das análises é uma ou duas medidas e sempre focada no trabalhador. É complicado. Assim a empresa não aprende com aquele acidente e não melhora. Prevencionista. Quando acontece um acidente de trabalho, existem duas possibilidades: culpar e punir ou aprender e melhorar. Como diria Todd Conklin, não é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se precisar de nossa ajuda, é só nos encontrar no site nestorwneto.com ou no nosso Instagram. A gente se vê na próxima. Falou-se!